Talvez você esteja cansado. Não de trabalhar, não do mundo, mas de tentar ser forte o tempo todo. Cansado de sorrir quando tudo em você quer chorar. Cansado de ser exemplo quando, na verdade, está desmoronando por dentro. Cansado de liderar, ensinar, ajudar e se esquecer de respirar. E talvez, sem perceber, você tenha acreditado numa mentira. Que ser cristão é nunca fraquejar. Que ter fé é dar conta de tudo. Que andar com Deus é ser inabalável. Mas essa não é a verdade do Evangelho. Essa é a prisão da autossuficiência. Andrew Murray dizia que o maior obstáculo da vida espiritual não é o pecado, mas o ego. A tentativa constante de controlar tudo, de sustentar tudo, de manter a imagem de força, de firmeza, de espiritualidade, mesmo quando o coração está ruindo. Quantos hoje estão tentando ser fortes, e estão morrendo espiritualmente por dentro? Porque a força que vem de si mesmo esgota. A fé sustentada por disciplina humana cansa. A santidade baseada em esforço implode. A alegria produzida por força de vontade é frágil. Só permanece de pé quem aprende a se ajoelhar. E aqui está a verdade que pode libertar sua alma. Deus não te chamou para ser forte sem Ele. Na verdade, Ele nunca pediu isso. Nunca esperou isso. Nunca exigiu isso. O chamado de Jesus foi claro. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28. Ele não disse, fiquem fortes e venham. Ele disse, venham como estão, e eu farei o restante. Mas por que temos tanta dificuldade em assumir nossa fraqueza? Porque fomos ensinados a parecer invencíveis. A sorrir o tempo todo. A esconder nossas crises. A vestir um manto de força. Mesmo quando o coração está gritando por socorro. Só que o Evangelho não funciona com máscaras. O Evangelho começa onde termina o orgulho. A graça só se manifesta onde existe verdade. E a força de Deus só opera onde há quebrantamento real. O apóstolo Paulo entendeu isso, e declarou algo poderoso. Quando sou fraco, então é que sou forte. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Paulo estava dizendo, a força verdadeira não nasce da performance, nasce da dependência. Ele havia aprendido que a presença de Deus não é atraída pela nossa força, mas pela nossa rendição. E você? Até quando vai tentar dar conta de tudo sozinho? Até quando vai orar sem quebrar o orgulho? Jejuar sem largar o controle? Servir sem se deixar ser cuidado? Você não foi chamado para viver esgotado, tentando provar algo para os outros, ou para si mesmo. Você foi chamado para ser morada de Deus. E uma morada não constrói o próprio alicerce. Ela apenas recebe o que vem do alto. O Espírito Santo não busca gigantes de aparência, ele busca corações rendidos. Porque o reino de Deus não se move por aqueles que se impõem, mas por aqueles que se rendem. Os maiores homens e mulheres de Deus não foram aqueles que sempre souberam o que fazer, mas os que, em secreto, disseram, Senhor, sem ti, eu não sou nada. Andrew Murray dizia que o primeiro passo para ser cheio do Espírito é reconhecer o vazio. E talvez seja exatamente isso que falta hoje. Coragem para dizer que estamos fracos. Que não conseguimos mais sozinhos. Que a força que nos resta é só fachada. Que estamos nos arrastando espiritualmente, tentando manter uma aparência que já não se sustenta. Mas você não precisa mais carregar esse fardo. Jesus não te chamou para viver uma espiritualidade baseada em performance. Ele não te chamou para dar conta de tudo sozinho. Ele te chamou para andar com Ele. Para depender dEle. Para viver pela força dEle. O próprio Jesus, o Filho de Deus, se retirava para orar. Se colocava em rendição. Se sujeitava ao Pai. E você acha mesmo que vai conseguir sustentar sua vida cristã na força do braço? Não dá. Não foi feito para isso. A Bíblia não te chama para ser invencível. Ela te chama para ser dependente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37.5. Não é faça tudo e depois entrega. É entrega antes. Confia durante. E deixa que ele faça depois. Mas para isso, você precisa fazer algo que a carne odeia. Reconhecer que não consegue sozinho. Enquanto você estiver tentando controlar tudo, organizar tudo, sustentar tudo, fingir tudo, Deus vai esperar.
Porque o Espírito não invade corações orgulhosos. Ele entra onde há espaço, onde há rendição, onde há verdade. E talvez você esteja doente espiritualmente exatamente porque está tentando ser forte sem Deus. E isso tem te matado aos poucos. Você ainda fala bonito, ainda frequenta os cultos, ainda posta versículos, mas por dentro, está no limite, exausto, frio, vazio. Hoje é o dia de parar de fingir, de reconhecer: Senhor, eu não consigo mais. E esse é o lugar mais poderoso onde você pode estar, porque é nesse momento que Deus entra. Agora, pare o que estiver fazendo. Feche os olhos. Respira fundo. E ore comigo com toda a sinceridade do seu coração. Senhor, eu estou cansado de tentar ser forte. Cansado de fingir que estou bem quando não estou. Cansado de tentar sustentar sozinho uma vida que só o Senhor pode sustentar. Me perdoa por confiar mais na minha disciplina do que na tua graça. Me perdoa por carregar pesos que o Senhor nunca me pediu para carregar. Hoje eu coloco tudo diante de ti. Me rendo. Me entrego. Me esvazio. Toma minha fraqueza e transforma em força. Toma minha dor e transforma em cura. Toma minha alma cansada e sopra teu fôlego de novo. Espírito Santo, eu não quero sobreviver. Eu quero viver em plena dependência do teu poder. Me ensina a andar contigo. Me ensina a confiar. Me ensina a descansar. E a você que ora agora com verdade, eu declaro em nome de Jesus: toda força que vinha do orgulho está sendo arrancada. Toda aparência de força que escondia a dor está sendo desfeita. E o Espírito Santo está agora entrando com poder, com consolo, com alívio. Você não vai mais viver tentando dar conta. Vai viver cheio de quem dá conta por você. O fardo está sendo trocado. A força está sendo renovada. E, finalmente, você vai descansar. Porque onde termina a sua força, começa a força de Deus.